Você já teve aquela sensação estranha, quase um nó na garganta, de que todo mundo ao seu redor recebeu um manual de instruções da vida e o seu veio faltando páginas? Ou pior, parece que tem gente jogando esse jogo com um código secreto, uma trapaça, enquanto você está aí tentando jogar limpo, mas o seu controle parece quebrado. Imagina a cena. Domingo à noite, aquele aperto no peito clássico que todo brasileiro conhece. Você está deitado no sofá, a luz azul do celular iluminando seu rosto no escuro. Você abre o Instagram e o que você vê? Alguém da sua idade, talvez alguém que estudou com você, talvez alguém que você sabe que não é mais inteligente que você, vivendo uma realidade que parece de outro planeta. O cara está viajando, fechando negócios, rindo com uma liberdade que você não sente há anos. Enquanto isso, a sua realidade é o oposto. Você está calculando mentalmente se o salário vai durar até o dia 15. Você está pensando no trânsito de amanhã de manhã, naquele ônibus lotado ou no engarrafamento que suga sua alma. Você pensa no seu relacionamento que virou uma guerra fria dentro de casa ou na solidão de chegar num apartamento vazio e comer comida requentada. A sensação é física. É como se você estivesse tentando correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras nas costas, afundando na lama, enquanto vê os outros passarem voando por cima de você. E a verdade brutal, que quase ninguém tem coragem de te dizer, é que eles estão voando mesmo, ou melhor, eles descobriram como hackear a realidade. E não, eu não estou falando de golpe, de esquema ilegal ou de sorte. Estou falando de acessar um nível de consciência onde as regras pesadas da física social que te seguram deixam de existir. Hoje eu vou te passar esse código. E já vou avisando. Se você está esperando diquinhas de produtividade do tipo acorde às 5 da manhã, tome banho gelado ou faça um to-do list, pode fechar esse vídeo agora. O que vamos conversar aqui são princípios que permitiram a construção de impérios no Egito Antigo. Estratégias que generais usaram para vencer exércitos gigantes e leis universais que estão na Bíblia, no estoicismo e na física quântica. Mas aqui está o contrato que precisamos fazer agora. Se você não entender profundamente o que eu vou te dizer, não apenas ouvir, mas entender com as vísceras, você pode ganhar na loteria amanhã, que em 2 anos você estará quebrado, triste e estagnado de novo. Porque o problema nunca foi o cenário. O problema sempre foi a lente que você usa para enxergar o cenário. Se esse começo fez o seu sangue correr um pouco mais rápido, se você sente que tem algo represado aí dentro, pronto para explodir e mudar de vida, comenta aqui embaixo agora. Hoje eu escolho a minha realidade. Escreve isso. Não é só um comentário para o algoritmo. É o primeiro comando neurológico para o seu cérebro parar de obedecer ao acaso e começar a obedecer a você. Vamos para as lições que vão fazer as pessoas olharem para você daqui a 6 meses e perguntarem se você fez algum pacto, porque a sua mudança será assustadora. Lição 1. O despertar da vontade selvagem. Tudo o que vamos construir a partir de agora, toda essa mudança de realidade que parece trapaça, começa com um único elemento. Um elemento que parece óbvio, tão óbvio, que 99% das pessoas tropeçam nele logo na largada e ficam presas na lama para sempre. Esse elemento é a vontade. Mas calma. Eu não estou falando daquela vontadezinha frouxa que você sente quando vê um carro importado na rua e pensa, nossa, seria legal ter um desse. Eu não estou falando daquela lista de resoluções de ano novo que você escreve no dia 31 de dezembro, cheio de esperança, e que no dia 15 de fevereiro já virou papel de rascunho. Isso não é vontade. Isso é desejo fraco. E desejo fraco não move nem uma folha de papel, muito menos a realidade. Eu estou falando de uma vontade selvagem,
uma força quase animalesca, uma urgência visceral que nasce no estômago e sobe para o peito. É aquela energia que faz o sujeito acordar às 4 da manhã sem despertador, porque o sonho dele é maior que o sono. É a força que faz a mãe levantar um carro para salvar o filho. Você precisa entender, biologicamente falando, que a maioria de nós está dormindo. Você anda, você fala, você pega o ônibus lotado, você bate o ponto, você paga o boleto, você discute com o vizinho, mas a sua consciência está em coma. Você está operando no piloto automático das reações condicionadas, apenas respondendo aos estímulos do mundo como um robô programado para sobreviver, não para viver. A única coisa, escuta bem o que eu vou te dizer, a única coisa capaz de tirar um ser humano desse estado de sonolência, dessa hipnose coletiva que te faz aceitar uma vida medíocre, é a vontade. Vontade do quê? Vontade de se realizar. Vontade de manifestar a versão quase divina que existe soterrada embaixo dos seus medos, das suas desculpas e dessa rotina que drena a sua alma. E aqui entra o segredo que muda o jogo dos relacionamentos, dos negócios e do dinheiro, algo que ninguém te conta na escola. O mundo não se apaixona por quem você é hoje. Presta atenção nisso. As oportunidades não batem na porta da sua versão atual, cheia de travas e inseguranças. O dinheiro não corre atrás de quem você é hoje. As mulheres ou os homens de alto valor não se apaixonam pela sua versão estagnada. O mundo se apaixona pelo sonhador que existe dentro de você. Sabe aquele cara que trabalha no balcão de uma lanchonete, ganhando um salário mínimo, mas que atende com uma postura de dono? Aquele cara que tem um brilho no olho, uma certeza na fala, uma postura ereta de quem sabe exatamente para onde está indo? Você olha para ele e sente uma energia diferente. Você sabe que ele não vai ficar ali para sempre. Você sabe que aquele balcão é pequeno demais para ele. É por esse cara que as pessoas se apaixonam. É nesse cara que investidores colocam dinheiro antes mesmo do negócio dar lucro. É esse cara que é promovido. Por quê? Porque as pessoas não estão vendo a realidade atual dele, que é limitada. Elas estão vendo a potência. Elas estão vendo o herói grego, que está prestes a nascer. As pessoas se apaixonam pela sua possibilidade, a vida que você tanto deseja, esse nível acima que parece inalcançável. Também é apaixonada por você, mas ela não quer a sua versão vítima. Ela quer o sonhador. Aquele que entende que é capaz de vencer tudo e todos de uma vez. Napoleon Hill chamava isso de desejo ardente. Neville Goddard falava sobre assumir o sentimento do desejo cumprido. É a mesma lei universal operando. A sua vontade tem o poder de distorcer a realidade. Ela cria um campo gravitacional que puxa as circunstâncias para perto de você. Mas aqui está o perigo, e é aqui que a maioria se afunda sem perceber. Você já usa esse poder, só que ao contrário. Você tem uma vontade invertida. Quer ver como isso funciona na prática? Vamos pegar um exemplo clássico de relacionamento. Você diz, da boca para fora, que tem vontade de viver um grande amor, um relacionamento incrível, de parceria e lealdade. Mas qual é a vontade real? O sentimento dominante que fica remoendo no seu estômago o dia inteiro? É o medo de ser traído, é a insegurança, é o pavor de ser abandonado ou feito de bobo. Então, o que a sua vontade invertida faz? Ela distorce a realidade para confirmar o seu sentimento. Você começa a ver sinais de traição onde não tem. Você interpreta um atraso de 10 minutos como prova de desinteresse. Você cria brigas do nada. Você sufoca a pessoa com o seu ciúme e no fim o que acontece? A pessoa vai embora e você diz, tá vendo? Eu sabia. Você usou o seu poder divino de criação para manifestar o seu pesadelo. A sua vontade criou a realidade, mas criou o inferno em vez do paraíso.
Isso acontece com o dinheiro também. Você diz que quer ser rico, mas a sua vontade invertida está focada na escassez, no medo da conta chegar, na certeza de que dinheiro é difícil. E a realidade obedece. O pneu fura, a geladeira queima, o dinheiro some. Para mudar de nível tão rápido que parece trapaça, o primeiro passo não é técnico, é interno. Você precisa realinhar essa bússola. Você precisa resgatar essa vontade selvagem e direcioná-la para a expansão, não para a contração. Para manter essa mentalidade afiada diariamente, eu compartilho insights rápidos que funcionam como pílulas de lucidez no meio do caos do seu feed. Me segue no Instagram, lá eu posto o que não dá tempo de falar aqui e que vai te manter no trilho. Voltando, quem é você de verdade? Se não houvesse risco nenhum de falhar, se não houvesse boletos vencendo, se ninguém fosse te julgar, quem seria você? Como você se vestiria? Como você falaria? Que tipo de negócios você faria? Que tipo de lugares você frequentaria? Você precisa ter essa clareza. Sem uma clareza visceral, você é apenas um barco à deriva no meio do oceano durante uma tempestade. Qualquer vento serve, e geralmente o vento te leva para as pedras. O sonhador dentro de você precisa acordar, e ele só acorda quando você para de querer timidamente e começa a exigir de si mesmo uma postura nova. Essa vontade selvagem é o que te faz olhar para o espelho e dizer: chega, eu não aceito mais menos do que eu mereço. Eu não aceito mais ser coadjuvante na minha própria vida. É essa raiva criativa, esse inconformismo sagrado que acende a turbina. Sem isso, você pode aprender todas as técnicas de vendas, todos os hacks de produtividade, todas as estratégias de sedução. Nada vai funcionar. Porque a ferramenta na mão de um morto não serve para nada. Você precisa estar vivo por dentro. E o nome dessa vida é vontade. Agora que você entendeu que precisa acordar esse gigante, nós precisamos encarar o motivo biológico pelo qual você, mesmo querendo mudar, continua preso no mesmo lugar. Existe um vício químico dentro de você que ama a desgraça, e é sobre isso que vamos falar na próxima lição. Lição 2. A biologia do sofrimento, o vício oculto. Agora, a gente vai entrar num terreno perigoso. O que eu vou te falar nesta lição vai fazer o seu ego querer fechar este vídeo imediatamente. Ele vai querer se defender, vai criar 1000 justificativas, vai dizer que eu não conheço a sua vida. Mas eu preciso que você aguente firme e escute até o final, porque é exatamente aqui que a virada de chave acontece. A verdade brutal é esta: você ama o seu sofrimento. Eu sei. Você deve estar gritando mentalmente comigo agora. Você tá louco? Eu odeio minhas dívidas. Eu odeio meu chefe que me humilha. Eu odeio me sentir sozinho num domingo à noite. Racionalmente, sim, você odeia. Ninguém em sã consciência diz: eu quero sofrer. Mas biologicamente você é viciado nele. Isso não é culpa sua. E aqui entra a validação biológica que você precisa entender para não se culpar, mas para se libertar. O seu cérebro não foi projetado para te fazer feliz. Ele foi projetado para te manter vivo. E para o seu cérebro reptiliano, a parte mais antiga da sua mente, sobrevivência, é sinônimo de padrão familiar. O desconhecido, mesmo que seja algo maravilhoso como ficar rico, ser livre ou ter um relacionamento saudável, é interpretado pelo seu sistema de alerta como perigo. Por quê? Porque ele não tem um mapa para aquilo. Ele não sabe prever os riscos. Já o conhecido, mesmo que seja horrível, como a ansiedade constante, a escassez de dinheiro, a briga com o parceiro, é interpretado como seguro. O seu cérebro pensa: olha, a gente já viveu isso 1000 vezes e não morreu. Então, vamos continuar aqui. É ruim, mas é garantido.
O seu corpo se vicia na química das emoções. Se você passa 10 anos vivendo estressado, correndo atrás do rabo, seu corpo pede a dose diária de cortisol e adrenalina. Se você passa anos se sentindo vítima, seu cérebro busca situações inconscientemente para liberar a química da vitimização. É a homeostase emocional. Você ama a sua dor porque ela é a sua casa. Ela é o seu normal. Isso é um padrão tão antigo quanto a humanidade. A Bíblia, que eu gosto de usar, não como um livro apenas religioso, mas como um manual psicológico de como viver, mostra isso com uma clareza assustadora. Lembra da história do povo hebreu? Eles eram escravos no Egito. Sofriam, apanhavam, trabalhavam de sol a sol, sem ganhar nada, viviam na miséria. Clamavam por liberdade dia e noite, aí acontece o impossível. Moisés chega, o Mar Vermelho se abre, um milagre visual, a realidade sendo hackeada na frente deles, e eles são libertos. Eles vão para o deserto em direção à terra prometida. Mas o que acontece na primeira dificuldade? No primeiro calor mais forte? Quando a comida muda, eles começam a reclamar. E o que eles dizem é a prova definitiva da loucura humana. Ah, quem dera estivéssemos no Egito. Lá pelo menos a gente tinha panelas de carne, a gente tinha pepinos e cebolas de graça. Olha a insanidade disso. Eles sentiam saudade da escravidão, porque lá, pelo menos, a comida era garantida. Eles preferiam as correntes conhecidas e o chicote nas costas à liberdade incerta do deserto. Eles amavam o sofrimento familiar mais do que a possibilidade da glória. Eles romantizaram a própria desgraça porque sentiam falta da segurança que a prisão oferecia. E com todo respeito e compaixão, eu te digo, você faz a mesma coisa, todo santo dia. Você é o hebreu no deserto. Você reclama do emprego que suga sua alma, que paga mal, onde você não é valorizado. Mas você não tem coragem de começar aquele projeto paralelo, de estudar uma nova habilidade à noite ou de empreender, porque o deserto da liberdade dá medo, é incerto. Você prefere a cebola do Egito, o salário pingando na conta, mesmo que seja pouco, e o direito de reclamar no bebedouro com os colegas, do que assumir o risco de construir o seu próprio império. Você reclama do relacionamento tóxico, morno, sem vida. Mas não sai dele, porque tem pavor de ficar sozinho e ter que encarar o silêncio da sua própria companhia. O sofrimento virou seu animal de estimação. Você alimenta ele todo dia com a sua atenção. Você conta as histórias tristes da sua vida para os seus amigos no bar ou na internet como se fossem troféus de guerra. Nossa, minha vida tá uma correria, tá muito difícil, matei um leão por dia. E lá no fundo, bem no fundo, existe um prazerzinho mórbido em ser o mártir, em ser aquele que sofre tanto, porque isso te dá identidade. Se tirarem o seu sofrimento hoje, quem você sobra? Se você está começando a perceber esses padrões invisíveis na sua vida, se acabou de cair uma ficha de que talvez você esteja se segurando na dor porque é a única coisa que conhece, deixa o seu like agora neste vídeo. Isso é um sinal, um compromisso público entre nós, de que você está pronto para largar o osso. Enquanto você não abdicar desse prazer oculto, nada muda. Eu usei a palavra abdicar de propósito. Não é tentar mudar, é abdicar. É abrir mão do trono de vítima. É olhar para o passado, olhar para o que é familiar e dizer, eu não pertenço mais a isso. Para mudar de nível rápido, para subir como um foguete, o desconhecido tem que se tornar mais atraente do que a dor familiar. Você precisa olhar para a sua zona de conforto, que na verdade é uma zona de desconforto conhecido e tolerável, e sentir nojo, não apego. Você precisa sentir uma repulsa tão grande pela estagnação, que o medo de arriscar se torna pequeno em comparação. O amor à sua própria dor é a âncora mais pesada que existe. Você pode fazer afirmações positivas, pode visualizar,
pode trabalhar 14 horas por dia. Se no fundo você for viciado na sensação de luta e dificuldade, você vai sabotar qualquer sucesso que vier fácil, só para poder voltar a lutar e sofrer, porque é ali que você se sente em casa. Abdique-se do Egito. As cebolas e os pepinos da escravidão não valem a sua alma. O deserto assusta, mas é o único caminho para a terra prometida. E a primeira coisa que você vai encontrar nesse deserto não são monstros reais, são monstros imaginários que você mesmo criou. E é sobre como vencer esses gigantes mentais que vamos falar na próxima lição. Lição 3. A síndrome do anão psicológico. Agora que entendemos a energia da vontade e o vício biológico no sofrimento, precisamos falar sobre tamanho. E não estou falando da sua altura física, nem do tamanho da sua conta bancária. Estou falando da sua estatura interna. Você sofre de uma doença silenciosa que paralisa 99% das pessoas que tentam subir de nível, a síndrome do anão psicológico. Pensa comigo. Os problemas que você enfrenta hoje, a dívida no banco que tira o seu sono, o término daquele relacionamento, a demissão, a crítica ácida do seu pai ou o medo de falar em público, eles existem no mundo real? Sim, são fatos. Boletos são papel e tinta, pessoas falam, demissões acontecem, mas o tamanho que eles ocupam, o peso que eles têm, o terror que eles causam, isso tudo é fabricado exclusivamente dentro da sua cabeça. Você pega um problema que tem 1 metro de altura na realidade física e projeta uma sombra de 10 metros na parede da sua mente. E o que acontece quando você vê uma sombra de 10 metros? Você se encolhe. Você vira uma formiga tremendo diante de um gigante que você mesmo inflou. Isso é ser um anão psicológico. Você se diminui tanto internamente que qualquer obstáculo, por menor que seja, vira uma muralha intransponível. O filósofo estoico Sêneca já dizia há 2000 anos: sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. O boleto não te bate. A opinião dos outros não corta a sua pele. O não que você recebeu não quebra os seus ossos, mas a sua interpretação disso te destrói. Você fica remoendo, criando cenários catastróficos, ensaiando discussões no chuveiro que nunca vão acontecer. Vamos usar a metáfora definitiva aqui. Uma história que todo mundo conhece, mas que quase ninguém entendeu a profundidade psicológica. Davi e Golias. Esqueça a religião por 1 minuto e olhe para a psicologia da cena. Havia um exército inteiro de homens treinados, guerreiros experientes de Israel, paralisados de medo. Eles olhavam para Golias e o que eles viam? Um monstro invencível. O pensamento deles era: ele é grande demais, é impossível vencer. Se a gente tentar, a gente morre. Eles eram, naquele momento, anões psicológicos. O medo fez com que eles se sentissem minúsculos. O gigante cresceu na mente deles antes de crescer no campo de batalha. Aí chega Davi, um pastor, um garoto, sem armadura, sem treinamento militar, cheirando a ovelha. Ele olha para o mesmo gigante. A realidade física era exatamente a mesma. Golias não encolheu para Davi. Mas a percepção de Davi era oposta. Enquanto o exército pensava: ele é grande demais para a gente bater, Davi pensou: ele é grande demais para eu errar a pedrada. Você entende a virada de chave? Davi não ignorou o problema. Ele não fingiu que o gigante não existia ou que era bonzinho. Ele só não se permitiu ser menor que o desafio. Ele não se curvou internamente. Ele sabia que o gigante, por maior que fosse, era um alvo fácil se ele mantivesse a calma e a precisão. Hoje você tem Golias na sua vida. Pode ser o seu chefe abusivo, pode ser a fatura do cartão de crédito, pode ser a vergonha de expor suas ideias na internet. Eles parecem monstros. Eles gritam com você na sua cabeça antes de você dormir. Mas eles só têm esse tamanho colossal porque você está de joelhos.
Quando você teme demais um problema, quando você passa o dia inteiro preocupado, ansioso, girando em círculos, você está na prática construindo um altar para esse problema e adorando ele. A preocupação excessiva é uma forma de idolatria. Você está dizendo, esse problema é o meu Deus agora, ele controla meu humor, ele controla meu sono, ele controla minha paz. Você colocou o bezerro de ouro da sua preocupação no centro da sua vida e se prostrou diante dele. Você precisa derrubar esse altar. Como Davi venceu, ele precisou de uma bazuca, de um exército, de uma bomba atômica? Não, ele venceu com uma pedrinha, uma simples pedra lisa de riacho. Essa pedra é a metáfora para a sua fé, para a sua convicção, para a sua vontade selvagem, que falamos na primeira lição. Não é sobre ter recursos infinitos, é sobre ter uma certeza inabalável. Quando você taca essa pedrinha de certeza no meio da testa do seu problema, ou seja, quando você age com convicção em vez de paralisia, o gigante cai. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Quando o gigante cai, ele faz muito barulho, levanta poeira, assusta. Mas quando você chega perto, você percebe que ele nunca foi tão perigoso assim. A dívida se negocia, o emprego se arranja outro, o namoro termina e a vida segue. O monstro era 90% fumaça e espelhos projetados pela sua insegurança. A transformação acelera quando você não caminha sozinho tentando lutar contra esses gigantes. Nosso grupo no Telegram conecta pessoas comprometidas com essa evolução real, que estão derrubando seus próprios Golias todos os dias. Link na descrição. Pare agora de ser um anão psicológico. Pare de olhar para os desafios da vida de baixo para cima. Levante-se, estufe o peito espiritual. O problema é do tamanho que você decide que ele é. Se você encarar seus boletos como um desafio logístico e matemático a ser resolvido, eles são apenas números. Se você encará-los como o fim da sua dignidade e da sua vida, eles são um dragão que vai te devorar vivo. A escolha de quem você vai ser diante do gigante, a vítima tremendo na trincheira ou o atirador calmo com a pedra na mão, é 100% sua. E essa escolha define se você continua na lama ou se sobe de nível. E falando em lama e realidade, você precisa entender uma coisa ainda mais profunda. Tudo isso que você chama de realidade sólida e imutável ao seu redor, na verdade, é apenas pó. E se você soprar, tudo muda. É sobre essa física da realidade que vamos falar na próxima lição. Lição 4. O mundo é pó, a ilusão dos limites. Esta é a lição mais libertadora de todas. Se você entender isso aqui, as correntes que você acha que são de ferro vão se revelar feitas de fumaça na sua mão. Presta muita atenção. O mundo é pó. Nós crescemos sendo bombardeados com a ideia de que a realidade é feita de concreto armado. Disseram para você, eu nasci assim, vou morrer assim. Dinheiro é difícil de ganhar. O Brasil não tem jeito. Amor é questão de sorte. Você ouviu isso dos seus pais, dos professores, da televisão, dos seus amigos no bar, e por repetição, você aceitou isso como uma lei da física, tão imutável quanto a gravidade. Mas isso é mentira. Essas frases não são as paredes do universo. Elas são as paredes do labirinto que você mesmo construiu e decidiu morar dentro. O mundo que você vê hoje, com todas as suas limitações e escassez, é apenas o reflexo das suas crenças atuais endurecidas. Você vive dentro de um círculo desenhado por você mesmo no chão. Se você acredita, por exemplo, que eu só serei amado se tiver dinheiro, adivinha o que vai acontecer? Essa crença vai criar uma barreira invisível. Você vai travar, vai se sentir inadequado, vai afastar pessoas genuínas e só vai atrair interesseiros que confirmam a sua tese. E aí você diz, viu? Eu tinha razão. Não,
Você não tinha razão. Você tinha uma crença e o mundo se moldou a ela. Pensa comigo, quando você era criança, você precisava ter dinheiro na conta para ser amado pela sua mãe ou pelo seu pai? Não. Você era amado simplesmente por existir. Então, a prova empírica de que o amor independe do dinheiro já existe na sua própria história. Mas você escolheu acreditar na narrativa da escassez. Você escolheu ver o mundo por uma fresta suja. A realidade é plástica. Ela é moldável. Existem, neste exato momento, no mesmo país que você, na mesma economia, talvez até na mesma cidade, pessoas vivendo em abundância extrema, pessoas vivendo relacionamentos profundos e leais, pessoas com saúde plena e energia vibrante. Se essas possibilidades existem no mesmo universo físico que o seu, então a escassez, a doença e a solidão não são regras absolutas. Elas são opções de frequência. Elas são canais de televisão. Você está assistindo ao canal da desgraça e reclamando que a programação é ruim, mas o controle remoto está na sua mão. A Bíblia diz que o homem veio do pó e ao pó voltará. Essa é a narrativa mais antiga do mundo. Mas a aplicação prática disso para a sua mudança de vida é: se o mundo é pó, você pode soprar. Se você assopra o pó, ele muda de lugar. Ele se dispersa, ele toma novas formas. Aquela crença de que tudo é difícil para mim é apenas poeira acumulada na lente dos seus óculos. Se você soprar isso com a força da sua nova vontade, a realidade muda. Parece místico? É puramente prático. A física quântica nos diz que o observador afeta o objeto observado. Jesus, o maior metafísico da história, disse: "Os teus olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso." Ele não estava falando de oftalmologia, ele estava falando de foco e criação de realidade. Visão e realidade são a mesma coisa. O que você escolhe ver, você vive. O problema é que você é um viciado em realismo negativo. Você diz: "Ah, mas e as guerras? E a fome? E a crise? Eu não posso ignorar isso." Amigo, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você acordou hoje com uma bomba caindo no seu telhado? Não? Então por que você está vivendo emocionalmente dentro de uma guerra que não é sua? Por que você está importando o sofrimento do mundo para dentro da sua sala de estar? Esse realismo é apenas uma desculpa para a sua inércia. Você usa os problemas do mundo como escudo para não resolver os problemas da sua vida. Ah, o mundo está difícil. Não, o seu mundo está difícil porque a sua lente está suja. Você está num parâmetro negativo. Um cego não consegue enxergar a luz, não porque a luz não existe, mas porque ele não tem o instrumento para captá-la. Se você só enxerga traição, roubo e miséria, é porque isso é o que tem dentro de você transbordando para fora. Para trapacear a realidade e subir de nível, você precisa ter a audácia de escolher a realidade. Vivemos num universo de infinitas possibilidades. Todas elas existem agora. A versão de você, rica, feliz e realizada, já existe como possibilidade quântica. A versão de você, quebrada e triste também. Qual delas você vai colapsar? Qual delas você vai trazer para a matéria? Aquela que você focar. Se você continuar focando no que falta, não tenho dinheiro, não tenho amor, não tenho sorte, você está assinando um contrato de permanência na falta. Tudo o que você foca, expande. Se essa ideia de que a realidade é moldável fez a sua cabeça explodir, salva este vídeo agora. Você vai precisar ouvir isso de novo nos dias em que o mundo concreto tentar te esmagar. O mundo é uma escolha. O sofrimento opcional é uma escolha. A miséria é uma escolha de perspectiva antes de ser uma condição material. Quando você entende que tudo ao seu redor é pó,
que tudo é passageiro e efêmero, você para de ter tanto medo. Você para de tratar seus problemas como se fossem deuses imortais. Você entende que basta um sopro de decisão, um sopro de ação, um sopro de mudança de postura, para que o cenário se reconfigure. Você não tem escolha além da escolha. Você está condenado a ser livre para escolher o que vai ver. Então, pelo amor de Deus, pare de escolher a dor. Pare de escolher a narrativa do coitadinho. Pare de escolher a visão de que tudo é difícil. Assopre essa poeira velha. Limpe a mesa. O mundo está esperando você dizer o que ele deve ser. Mas cuidado. Mesmo que você limpe a visão e entenda que o mundo é pó, existe um mecanismo automático no seu cérebro, um sistema de segurança mal configurado, que vai tentar te sabotar na primeira esquina. São as suas associações neurais. É como se você quisesse acelerar o carro, mas o freio de mão estivesse puxado por medos inconscientes. E é exatamente sobre como destravar esse freio que vamos falar na próxima lição. Lição 5. Hackeando suas associações neurais. Agora, você já sabe que precisa de vontade e já entendeu que a realidade lá fora é maleável como pó. Mas existe uma pergunta que deve estar martelando na sua cabeça. Se eu quero tanto mudar, se eu quero tanto ser rico e feliz, por que diabos eu continuo fazendo as mesmas coisas erradas? Por que você diz que quer economizar, mas torra o salário no fim de semana? Por que diz que quer um amor, mas afasta todo mundo que se aproxima? A resposta não é falta de vergonha na cara. A resposta é associação neural. Vou te dar um exemplo brutal para você entender como seu cérebro funciona. Se eu chegasse para você agora e dissesse, cara, não vai na padaria da esquina agora, porque tem um atirador de elite em cima do prédio esperando você passar para te dar um tiro na cabeça. Você iria comprar pão? Claro que não. Nem se você estivesse morrendo de fome. O seu cérebro associou aquela esquina à morte. Ele bloqueia o seu movimento. Ele te paralisa para te proteger. Agora, olha para a sua vida financeira. Você diz, eu quero ser rico, mas lá no fundo, o que você aprendeu sobre dinheiro desde criança? Você ouviu que dinheiro é sujo, que rico não vai para o céu, que todo rico é ganancioso ou ladrão, que ter dinheiro atrai falsidade e sequestro, ou a mais comum de todas no Brasil, que ganhar dinheiro exige esforço sobre-humano, sofrimento e perda de liberdade. Então, qual é a associação que o seu cérebro fez? Dinheiro, dor. Dinheiro, perigo. Dinheiro, solidão. O dinheiro virou o atirador na esquina. O seu cérebro reptiliano, que só quer te manter vivo e seguro, olha para o dinheiro e pensa, opa, se a gente ficar rico, a gente vai sofrer, vai ser julgado ou vai morrer. Então, vamos afastar isso. E como ele faz isso? Ele cria a autossabotagem. É por isso que o dinheiro queima na sua mão. Você recebe e, inconscientemente, precisa se livrar dele rápido, gastando em besteira, emprestando para quem não paga, fazendo dívida, para voltar ao estado de pobreza, que para o seu cérebro é o estado seguro. Você não é desorganizado. Você é eficiente. O seu sistema está funcionando perfeitamente para te proteger daquilo que você, lá no fundo, acredita ser perigoso. Isso vale para tudo. Olha para o amor. Você diz que quer um parceiro. Mas o que você viu em casa? Viu seus pais brigando, viu traição, viu sofrimento? Então a sua associação é amor, perda de liberdade, ou amor, traição. Aí você conhece alguém legal, alguém que vale a pena. O que você faz? Você esfria, você acha defeito. Você se afasta dizendo, agora eu preciso focar em mim. Essa narrativa de estou focado no meu desenvolvimento muitas vezes é só uma desculpa bonita para o seu pavor de se entregar. É o medo de amar disfarçado de autoaperfeiçoamento.
Enquanto você não hackear essas associações, você pode trabalhar 20 horas por dia, que não vai enriquecer. Você pode ser a pessoa mais bonita do mundo, que não vai ser amada. Porque o freio de mão está puxado. Você precisa trocar os símbolos. Isso é alquimia mental. Você precisa começar a associar dinheiro à liberdade. Dinheiro não é o fim, é o meio. Dinheiro é a ferramenta que compra o seu tempo de volta. Dinheiro é o que permite você ajudar sua família, comer bem, ter saúde. Você precisa associar amor à expansão. Amar não é perder a si mesmo, é transbordar. E como você faz essa troca na prática? Primeiro, pare de consumir lixo que reforça as associações antigas. Pare de ouvir música de sofrência que diz que amor é traição. Pare de andar com gente que diz que o sistema é foda e que rico é tudo ladrão. Se você busca esse nível de profundidade para reconstruir sua vida desde a base, considera fazer parte do nosso círculo. Por menos de R$ 8 por mês, você acessa ferramentas que não posso compartilhar publicamente. Link na descrição. Segundo, prove para o seu cérebro que a nova associação é real. Quer associar dinheiro a prazer e não a sofrimento? Quando sobrar um dinheiro, não gaste com culpa. Use uma parte para algo que te dê uma experiência de liberdade. Mostre para o seu sistema nervoso. Olha, ter dinheiro é seguro. Ter dinheiro é bom. Quer associar trabalho a algo leve? Pare de repetir que está na luta. Pare de glamorizar o cansaço. Associe trabalho à criação, à estratégia. Se você acredita que para ganhar dinheiro precisa dar o sangue, você só vai ganhar dinheiro quando estiver quase morrendo. Se você acreditar que dinheiro vem da inteligência e do fluxo, você vai começar a enxergar oportunidades mais leves. Pegue um papel e uma caneta hoje. Não amanhã, hoje. Escreva seus objetivos, ser rico, ter um relacionamento, ter um corpo forte. E do lado, escreva o que vem na sua cabeça imediatamente quando você pensa nisso. As frases sujas. Vai dar trabalho, vão ter inveja de mim, vou ter que parar de comer o que gosto. Esses são os atiradores na esquina. Identifique eles. E depois, risque e escreva a nova verdade. Ficar rico vai me dar poder de escolha. Ter um corpo forte vai me dar energia para viver. Mude a associação e o comportamento muda sozinho. Você para de lutar contra si mesmo. O caminho fica livre. Você tira o atirador da esquina e, de repente, ir comprar o pão ou conquistar o império se torna apenas uma caminhada. Mas atenção! Mesmo com as associações corretas, existe uma lei universal que pode travar tudo se você não respeitá-la. É a lei que conecta o que você pensa com o que você sente. Se essas duas coisas não estiverem falando a mesma língua, nada acontece. É sobre esse alinhamento poderoso entre céu e terra que vamos falar na próxima lição. Lição 6. O alinhamento céu e terra. A lei da coerência. Você já entendeu a vontade, já soprou o pó da realidade e já trocou as associações. Mas agora chegamos no ponto onde a maioria das pessoas, mesmo as inteligentes, derrapa feio. É aqui que você descobre por que aquele seu pensamento positivo nunca funcionou e por que suas afirmações na frente do espelho parecem mentira. Existe uma lei universal que opera 24 horas por dia. Quer você acredite nela ou não, você não manifesta o que você quer, você manifesta o que você é. E o que define quem você é, vibra em dois polos. O seu pensamento, que vamos chamar de terra, e o seu sentimento, que vamos chamar de céu. O pensamento é a terra porque é lógico, é pragmático, é a forma, é você dizendo, eu vou ganhar R$ 10.000 este mês. O sentimento é o céu porque é o reino das possibilidades. É invisível, é a energia, é o combustível. O problema é que você vive num divórcio interno. Você vive numa guerra civil entre o seu céu e a sua terra. A sua boca diz, eu sou próspero, eu vou vencer.
Isso é o seu pensamento lógico tentando dirigir o carro. Mas o seu estômago, o seu coração, o seu sistema nervoso dizem: eu tô com medo, a conta vai vencer, eu não sou bom o suficiente, vai dar tudo errado. Quando a terra, lógica, diz uma coisa e o céu, emoção, diz outra, quem ganha? O céu sempre ganha. A emoção sempre atropela a razão. O sentimento é o segredo. É por isso que você não sai do lugar. É como se você estivesse num carro acelerando com o pé direito, pensamento de riqueza, e pisando no freio com o pé esquerdo, sentimento de escassez. O motor ronca, faz barulho, gasta gasolina, você se cansa, mas o carro não sai do lugar. E se sair, sai arrastado, cheirando a pneu queimado. Na oração mais famosa do mundo, existe a frase: assim na terra como no céu. Esqueça a religião por um instante e olhe para a metafísica disso. Para que a sua vida ande, para que a trapaça da realidade funcione, a sua terra, sua mente racional e suas ações precisa estar idêntica ao seu céu, seus sentimentos e crenças profundas. Você não pode querer se sentir rico mantendo sentimentos de vítima. Não dá. A conta não fecha. Se você quer ser rico, você não pode permitir que nenhum grão de inferno entre no seu paraíso mental. O que é um grão de inferno? É aquele momento em que você abre a conta de luz, vê que veio mais cara e deixa um sentimento de ódio, medo ou injustiça tomar conta do seu corpo. Naquele exato momento, você quebrou o alinhamento. Você disse para o universo: eu digo que sou rico, mas eu sinto como um pobre coitado que não pode pagar uma conta de luz. E a realidade obedece ao sentimento. Ok, confirmado, você é um pobre coitado e te manda mais contas. O alinhamento céu e terra exige uma disciplina emocional feroz. É a capacidade de olhar para o caos e não se deixar contaminar. Imagine que você é um milionário que, por um erro do banco, ficou sem acesso à conta por 2 dias. Você vai passar fome? Não. Você vai se desesperar? Não. Você sabe que o dinheiro está lá. Você mantém a postura, a calma e a certeza. Você resolve o problema sem baixar a frequência. É assim que você tem que agir antes do dinheiro chegar. Isso é a lei da inércia aplicada ao espírito. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Se você colocar o seu sentimento em movimento na frequência da gratidão, da certeza e do poder, a realidade física, a Terra, não tem outra opção a não ser se alinhar a isso. Ela é obrigada a te obedecer. Não é sobre fingir que não tem problemas. É sobre não permitir que os problemas definam quem você é por dentro. O mundo lá fora pode estar caindo aos pedaços, terra tremendo, mas o seu mundo interno, céu, precisa estar inabalável. Quando você consegue manter essa coerência, quando você pensa e sente a mesma coisa, você vira um imã. As coincidências começam a acontecer. O telefone toca, a solução aparece, mas para manter esse céu limpo, você precisa calar as vozes que ficam gritando no seu ouvido o tempo todo. Existe uma barulheira dentro de você, uma música de terror que toca sem parar, atraindo monstros, e é sobre como desligar essa orquestra maldita que vamos falar na próxima lição. Lição 7. Silenciando a orquestra do medo. Se você parasse agora, no silêncio, e escutasse o fundo da sua mente, você ouviria uma música, mas não é uma música agradável. É uma trilha sonora de filme de terror, tocada por uma orquestra desafinada que mora dentro do seu peito. Essa orquestra toca o canto da dor. E o problema é que o universo é um ouvinte atento. Quando você toca a música do medo, a vida te manda mais motivos para ter medo. É como se você tivesse um farol ligado chamando monstros na escuridão. Para subir de nível, você precisa demitir os músicos dessa orquestra. Você precisa identificar quem são eles. Vamos dar nome aos demônios, porque o que tem nome perde o poder.
O primeiro músico é o medo do julgamento. Esse é o cara que te impede de gravar um vídeo, de vender seu produto, de se vestir como quer. Ele sussurra: o que vão pensar de você? Vão rir, vão dizer que você virou blogueirinho, vão dizer que você ficou louco. E daí? Deixa eu te contar uma verdade libertadora. As pessoas vão te julgar de qualquer jeito. Se você ficar rico, vão dizer que você roubou ou que teve sorte. Se você ficar pobre, vão dizer que você é preguiçoso. Se você fizer, vão falar. Se não fizer, vão falar também. O seu medo de ser julgado é, na verdade, vaidade. Você acha que é tão importante assim que o mundo inteiro está prestando atenção em você. Não está. As pessoas estão preocupadas com os boletos delas. Liberte-se. Aquele que tem medo de ser ridículo nunca será extraordinário. O segundo músico é o medo da velhice ou do tempo. Eu vejo garotos de 25 anos com alma de idoso, dizendo: "Ah, é tarde demais para mim, já perdi o timing." E vejo homens de 60 anos começando negócios milionários. A velhice não é uma condição física, é uma desistência espiritual. Você fica velho no dia em que para de sonhar e começa apenas a lembrar. Enquanto você tiver um projeto, uma vontade de aprender, uma curiosidade, você é jovem. O medo de envelhecer é o medo de perder relevância. Mas a relevância não está na pele esticada, está na sabedoria aplicada. Tire esse músico do palco. O seu tempo é agora. O terceiro músico, e talvez o mais barulhento no Brasil, é o medo da pobreza. Esse medo é traiçoeiro porque ele se disfarça de prudência. É aquele medo que te faz guardar tudo, que te impede de investir, que te faz comprar sempre o mais barato, que te faz ter dó de gastar com você mesmo. Tudo o que você retém por medo, você perde. O medo da pobreza é a própria pobreza se manifestando em tempo real. Quem tem medo de faltar, já está na falta. A riqueza é um fluxo, é um rio. Se você constrói uma represa de medo, a água apodrece. Você precisa confiar no seu taco. Você precisa confiar que é capaz de gerar mais. E o quarto músico é o medo da doença e da morte. A maior doença não é o vírus ou a bactéria. A maior doença é a mental, é a hipocondria emocional. É viver com tanto medo de morrer que você esquece de viver. A morte é a única certeza. Ter medo dela é como ter medo do pôr do sol. Vai acontecer. A questão não é se você vai morrer, mas se você vai estar vivo até lá. Tem gente que morre aos 25 e só é enterrada aos 75. Não seja essa pessoa. Você precisa pegar a batuta de maestro da sua própria mente e silenciar essa orquestra. Quando o pensamento de julgamento vier, diga: interessante, mas eu não me importo. Eu tenho uma missão. Quando o medo da pobreza vier, diga: eu sou uma fonte de valor. O dinheiro é consequência. Você precisa trocar a trilha sonora. Comece a tocar a música da coragem, da audácia, da gratidão agressiva. Porque quando você muda a música interna, o mundo lá fora muda a dança. As situações que antes te assustavam desaparecem, porque elas não encontram mais ressonância dentro de você. E agora que limpamos o terreno, agora que alinhamos o céu e a terra e calamos o medo, você precisa aprender a ferramenta mais poderosa de criação de realidade que existe. Uma ferramenta que você usa todo dia para se destruir, mas que a partir de hoje vai usar para construir. É sobre o poder da narrativa e do eterno agora que vamos falar na próxima lição. Lição 8. A narrativa cria, não descreve o eterno agora. Chegamos a um dos pontos mais sofisticados e mal compreendidos de toda essa trapaça da realidade. Se você entender isso aqui, você para de ser uma vítima do tempo e passa a ser o dono dele. Presta muita atenção, porque isso vai contra tudo o que te ensinaram sobre honestidade e realismo. A lição é:
A sua narrativa não descreve a realidade, ela cria a realidade. Você precisa compreender o que é a eternidade. Não pense na eternidade como um tempo infinito que nunca acaba. Isso é conceito de criança. A eternidade é o momento presente, é o agora. Sabe por quê? Porque o passado já morreu. Ele só existe como um rastro de memória química no seu cérebro. O futuro ainda não nasceu. Ele é apenas uma projeção da sua imaginação. A única coisa que existe, a única arena onde a vida acontece, é este exato milissegundo. E aqui está o erro fatal que 99% das pessoas cometem e que as mantém presas na lama. Elas usam o momento presente, que é a única ferramenta de criação que existe para recriar o passado. Funciona assim: você olha para a sua conta bancária agora e vê que está no vermelho. Isso é um fato, certo? Sim, é um fato do passado, resultado de ações anteriores, que está se manifestando agora. Mas o que você faz? Você abre a boca e diz: nossa, eu estou quebrado. A minha vida financeira é um desastre. Eu nunca tenho dinheiro. Você acha que está apenas sendo honesto e descrevendo a sua situação. Você diz: eu sou realista, Tic. Estou falando a verdade. Mas você não está descrevendo. Você está carimbando. Como o agora é um momento de criação contínua, quando você afirma a escassez com emoção e certeza, você está pegando a energia criativa deste momento virgem e usando-a para encomendar mais escassez para o momento seguinte. Você entende a loucura disso? É como se você estivesse num restaurante, não gostasse da comida que pediu ontem. Mas quando o garçom chega para anotar o pedido de hoje, você diz: ah, me traz a mesma porcaria de ontem, porque é isso que eu tenho na mesa. Você recicla a dor. Você recicla a falta. A narrativa de tudo é difícil para mim não é uma observação jornalística da sua vida. É um decreto de manutenção. Para trapacear a realidade, você precisa ter a coragem e a aparente loucura de narrar o que você escolhe, não o que você vê imediatamente. Isso não é mentir, isso é engenharia. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Não diz diga ao fraco, eu sou fraco porque sou realista. Por que dizer que é forte quando se está fraco? Porque a palavra, o Logos, tem o poder de invocar a realidade. Se você quer mudar de nível rápido, você precisa mudar a história que conta sobre si mesmo, principalmente dentro da sua cabeça. Pare de repetir a ladainha do fracassado. Pare de contar para os seus amigos como você foi traído, como o seu chefe é um idiota, como o país está em crise. Cada vez que você conta essa história, você rega essa planta. Você fortalece as sinapses neurais do sofrimento. Comece a narrar a saga do herói. Quando alguém perguntar: e aí, como estão as coisas? Em vez de vomitar reclamações, diga: estão em movimento. Estou construindo coisas grandes. O cenário está mudando. Sinta a diferença na energia. Você não negou o problema, mas você tirou o foco da dor e colocou-o na expansão. Você precisa entender que você é o roteirista, o diretor e o ator principal do seu filme. Se o roteiro está ruim, pare de atuar com tanto empenho no drama. Rasgue a página e escreva uma cena nova. O agora é virgem. Ele não tem compromisso com o erro de ontem, a não ser que você o obrigue a ter. Se você está doente, pare de se definir pela doença. Pare de dizer: a minha diabetes, a minha ansiedade. Não é sua. Não tome posse. É uma condição passageira. Narre a cura. Narre a vitalidade. Se você está sem dinheiro, pare de dizer: eu sou pobre. Diga: estou num momento de fluxo de caixa restrito, mas a minha natureza é a abundância e isso está se corrigindo. Parece detalhe semântico, mas é comando neural. O seu sistema de ativação reticular, aquela parte do cérebro que filtra a realidade, obedece aos seus comandos. Se você diz tudo é difícil, ele vai escanear o ambiente procurando dificuldades para provar que você está certo.
Se você diz, existem oportunidades aqui, ele vai escanear oportunidades. Você programa o seu GPS. A sua narrativa é a profecia autorrealizável. Se você continuar contando a história da vítima, o universo vai continuar te mandando o cenário, o figurino e os coadjuvantes para que você continue interpretando a vítima, porque você faz isso muito bem. Mude o papel. Comece a atuar como o protagonista que vence. Finja até que seja verdade? Não. Atue até que se torne natural. O tempo não é uma linha reta que te prende. O tempo é um ciclo que se renova a cada respiração. A cada segundo, você tem a chance de começar uma nova cadeia de causa e efeito. Mas para isso, a sua boca e a sua mente precisam parar de ser escravas do passado e passarem a ser arquitetas do futuro. Mas cuidado, quando você começar a mudar sua narrativa e agir diferente, o ambiente ao seu redor vai tentar te puxar de volta. As pessoas, os lugares, a energia da mediocridade vão tentar te enquadrar de novo na velha história. E é por isso que você precisa dominar a arte de ser um alienígena no seu próprio mundo. É sobre isso que vamos falar na próxima lição. Lição 9. A arte das realidades paralelas, o alienígena. Agora você já tem a vontade, já limpou a visão, já mudou as associações e já controla a narrativa. Mas você ainda vive no mundo físico. Você ainda pega o ônibus, ainda entra no escritório tóxico, ainda vai no almoço de família, onde o tio chato só reclama de política e doença. Como manter a sua nova frequência vibracional alta quando tudo ao redor parece conspirar para te jogar na lama de novo? Aqui entra a habilidade que vai fazer você parecer que está trapaceando. A arte de viver em realidades paralelas. Ou, como eu gosto de chamar, o modo alienígena. Você precisa desenvolver a capacidade de estar no mundo, mas não ser do mundo. O que isso significa na prática? Significa que o seu corpo físico pode estar ali, sentado na mesa ouvindo reclamações, mas a sua consciência, a sua emoção e a sua residência interna estão em outro lugar. Elas estão na realidade que você está construindo. Imagine que existem camadas de realidade, como frequências de rádio. Na frequência 88.0 está tocando a música da crise, do desemprego, da fofoca, do medo. É a estação onde a maioria das pessoas vive sintonizada. Na frequência 105.0 está tocando a música da oportunidade, do crescimento, da solução, da riqueza. Você pode estar fisicamente na mesma sala que uma pessoa sintonizada na 88.0, mas você está vibrando na 105.0. O que acontece? Vocês não se tocam. A negatividade dela passa por você como se você fosse transparente. Você se torna imune ao ambiente. Isso exige um nível de frieza e desapego que poucos têm coragem de desenvolver. Você precisa abdicar do mundo velho. Isso significa parar de concordar com a miséria alheia só para ser simpático. Sabe quando alguém chega reclamando, nossa, o país está horrível, né? E você, por educação, diz, pois é, tá difícil? Pare com isso agora. Nesse momento, você baixou a sua frequência para se conectar com a da pessoa. Você assinou o contrato da desgraça coletiva. Em vez disso, sorria e fique em silêncio. Ou diga, olha, eu tenho visto muitas oportunidades de crescimento. Vão te achar louco? Vão. Vão te achar alienado? Vão. Mas lembra da lição anterior? Deixe que julguem. Alienado é quem vive preso na matrix da reclamação achando que isso é vida. Você precisa se tornar um estrangeiro na terra da mediocridade. Quando você começa a subir de nível, o ambiente antigo tenta te expelir ou te puxar de volta. É a teoria do balde de caranguejos. Se um tenta subir, os outros puxam para baixo. Não lute contra os caranguejos. Simplesmente não pertença mais ao balde.
Isso pode significar, em termos práticos, se afastar de certas amizades. Pode significar parar de seguir páginas de fofoca e desgraça. Pode significar almoçar sozinho em vez de almoçar com a turma que fala mal do chefe. A solidão, nesse estágio, é um sinal de cura. É um sinal de que você está se desintoxicando. Não tenha medo de ficar sozinho enquanto constrói sua nova realidade. É melhor estar sozinho na frequência da águia do que acompanhado na frequência do pombo. A arte das realidades paralelas é saber que enquanto o seu mundo físico ainda está se ajustando, talvez a conta bancária ainda não esteja cheia, talvez o carro ainda seja velho, o seu mundo interno já é o de um imperador. Você anda na rua, pega o metrô, mas a sua postura é de quem está apenas de passagem por aquela situação. Você não se identifica mais com a escassez. Você olha para a falta de dinheiro como algo temporário, um erro de sistema que já está sendo corrigido, não como a sua identidade. Você precisa abdicar da pele velha. As cobras trocam de pele para crescer. Se elas não trocarem, elas morrem sufocadas pela pele antiga que ficou apertada. A sua identidade antiga, aquela que gostava de sofrer, que se sentia pequena, que tinha medo de tudo, é uma pele morta. Ela está coçando, ela está apertada. Largue ela. Deixe as conversas velhas para trás. Deixe os hábitos de pobre para trás, e não estou falando de dinheiro, estou falando de hábitos de mente pobre. Inveja, reclamação, desperdício de tempo. Quando você domina essa arte, você se torna inabalável. O caos pode acontecer ao seu redor, mas você tem um bunker interno. Você tem um refúgio de paz e certeza onde ninguém toca. E é desse lugar de estabilidade, desse lugar de realidade paralela, onde você já venceu, que você vai tirar a energia para a parte final e mais importante de todas. Porque não adianta nada mudar a mente, mudar a vibração e mudar a narrativa se você não colocar a mão na massa. A trapaça só funciona quando você age. E é sobre a ação massiva e a regra de ouro invertida que vamos falar na nossa última lição. Lição 10. Ação massiva como causa e efeito. Chegamos ao final do código. Você já acordou à vontade, já venceu o vício na dor, já se tornou um gigante diante dos problemas, já entendeu que o mundo é pó, já trocou as associações, já alinhou céu e terra, já calou a orquestra do medo, já mudou a narrativa e já aprendeu a viver como um alienígena imune ao caos. Mas, se você desligar esse vídeo agora e sentar a bunda no sofá esperando a sua vida mudar sozinha, tudo isso que conversamos terá sido apenas masturbação mental. E eu não estou aqui para te dar prazer momentâneo, estou aqui para te dar poder. A última peça da trapaça, a chave que liga o motor desse carro que acabamos de montar, é a ação massiva. Mas não é qualquer ação. Não é aquela ação desesperada de quem corre atrás do rabo, suando frio, tentando sobreviver. É a ação de causa e efeito. Existe uma regra de ouro invertida que os maiores realizadores da história usam, muitas vezes sem contar para ninguém. A regra original diz: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Isso é lindo e moral, mas a versão hackeada para o sucesso é: dê ao mundo exatamente o que você quer receber, só que primeiro e em dobro. Você quer dinheiro? Pare de pedir dinheiro, pare de correr atrás de dinheiro, comece a entregar valor. O dinheiro é apenas um efeito colateral de problemas resolvidos. Se você quer receber milhões, resolva problemas de milhões de pessoas, ou resolva um problema muito caro para poucas pessoas. A causa é o valor que você gera. O efeito é o dinheiro que entra. Não tente inverter a ordem. Não tente colher antes de plantar. Você quer amor? Pare de mendigar atenção. Pare de cobrar que o outro te faça feliz. Seja você a fonte do amor. Dê o seu melhor. Seja a pessoa mais interessante, leal e parceira que existe.
transborde. O mundo é um espelho gigantesco. Se você sorrir para o espelho, ele não tem escolha a não ser sorrir de volta. Se você grita com o espelho, ele grita de volta. Muitas pessoas travam aqui porque têm o medo de falhar. Elas dizem: "Ah, Tic, e se eu investir no meu negócio e der errado? E se eu me entregar no relacionamento e quebrar a cara?" Eu vou te dizer o que vai acontecer. Você vai aprender. O fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é um degrau do sucesso. O oposto do sucesso é a estagnação. É não fazer nada. A inércia é a única morte real. Quando você age, mesmo que erre a direção, você gerou movimento. E um carro em movimento é fácil de manobrar. Um carro parado é pesado, duro, enferruja. Você precisa agir com a certeza de quem já venceu. Lembra da lição 8? A sua narrativa cria. Então, quando você for abrir o seu negócio, quando for fazer aquela ligação de vendas, quando for abordar alguém, não vá com a energia de "será que vai dar certo?" Vá com a energia de "eu vou fazer dar certo, custe o que custar." Essa postura muda a química do seu cérebro. A ação cura o medo. Você está com medo de fazer? Faça com medo. No momento em que você dá o primeiro passo, o monstro imaginário diminui de tamanho. A ação dissipa a névoa. Não espere ter vontade para agir. A vontade muitas vezes vem depois que você começa. A motivação é filha da ação, não mãe dela. Comece hoje, não amanhã, não segunda-feira. Qual é a menor ação possível que você pode fazer agora para materializar a sua nova realidade? É mandar uma mensagem? É comprar um domínio na internet? É jogar fora as roupas velhas que te lembram a versão fracassada? É se matricular num curso? É pedir perdão para alguém? Faça. Haja como se fosse impossível falhar. Haja como se o universo inteiro estivesse conspirando a seu favor. Porque quando você alinha tudo o que falamos nas lições anteriores, ele realmente está. Você chegou até aqui. E eu sei que a sua cabeça deve estar girando. Nós percorremos um caminho que vai desde a biologia mais primitiva do seu cérebro até as leis metafísicas mais sutis da realidade. Você descobriu que não é preguiçoso, é viciado em dor familiar. Descobriu que seus problemas são sombras de anões psicológicos. Descobriu que a realidade é pó moldável pela sua vontade e pela sua narrativa. Mas saber disso tudo é perigoso. É perigoso porque agora você perdeu o direito de ser vítima. Antes você podia dizer que não sabia, que a vida era injusta, que era azar. Agora não. Agora você tem o código. Agora você sabe que a chave da cela está no seu bolso. Se você continuar preso, é porque você escolheu sentar na cela aberta. E eu vou ser brutalmente honesto com você no nosso último minuto. Ninguém vai vir te salvar. Não vai aparecer um príncipe encantado, nem um governo salvador, nem uma herança mágica. Você é o resgate que você estava esperando. A vida não vai ficar mais fácil. É você que vai ficar mais forte. Os problemas não vão desaparecer. É você que vai ficar maior do que eles. Essa trapaça de subir de nível rápido não é mágica, é alinhamento, é parar de lutar contra a correnteza da sua própria potência e começar a fluir com ela. Eu te entreguei o mapa, mas quem tem que caminhar é você. E eu sei que no começo, caminhar sozinho é difícil. A velha programação vai tentar voltar. Os velhos amigos vão tentar te puxar para o balde de caranguejos. A dúvida vai bater na porta às 3 da manhã. As ferramentas que você aprendeu aqui transformam vidas, mas só com prática consistente e blindagem diária. Por isso, eu criei o desafio de 45 dias. Um protocolo de reconstrução mental passo a passo. Não é teoria, é campo de batalha. São 45 dias de exercícios específicos, sem promessas vazias, só trabalho interno real, que vai reformatar seus padrões mentais e garantir que você não volte para a lama. Se você está pronto para parar de ser refém dos seus pensamentos e consolidar essa nova realidade,
O link está na descrição. O mundo lá fora está cheio de sonâmbulos. Acorde. Seja o alienígena. Seja a falha na Matrix. Seja aquele que olham e dizem: como ele conseguiu? E quando perguntarem, você apenas sorri. Porque o mágico não revela o truque, ele vive o show. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque o que eu tenho para trazer nos próximos vídeos vai continuar explodindo o teto da sua realidade. Compartilhe esse vídeo com aquela única pessoa que você sabe que tem potencial para subir de nível com você. Clica no vídeo aparecendo na tela agora. A jornada continua. Para fechar, leva esta ideia com você. Não como teoria, mas como direção absoluta para os próximos dias. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Friedrich Nietzsche.